A verdade é que a gente nunca estará pronto. Seja o que for que a gente quer começar na nossa vida, a gente nunca vai estar pronto. A coisa nunca vai estar perfeita. Nunca vamos sentir que realmente não falta nada para a gente começar. Mas estamos prontos para o primeiro passo. Eu estava aqui me perguntando, né, analisando as coisas que eu comecei e que no momento que eu comecei eu sentia que eu não estava pronta. E foi muito difícil começar. Foi muito desafiador dar o primeiro passo. Exatamente por achar que faltava alguma coisa. Ou mais um conhecimento, né? Ou mais algum tipo de impulsionamento, algo que confirmasse que era a direção certa, uma certeza, uma resposta, um sinal, seja o que for. Sempre tinha algo que estava faltando para eu começar, dar início àquilo. E que muitas vezes, se a gente parar para perceber, é um mecanismo de autossabotagem. A ideia de que eu não estou pronto, de que falta alguma coisa, né? De que realmente eu preciso de mais um sinal, é uma forma de você adiar aquilo no fundo que você sabe que você tem que começar por você. Temos esse mecanismo de autoproteção porque o nosso subconsciente, ele armazena aquilo que sabemos fazer porque já estamos habituados a fazer. Então, eu escovo o dente, eu não tenho que pensar como eu escovo dentes. Eu vou dirigir, eu não tenho que pensar como é que eu vou dirigir, né? Então, são coisas que você faz no seu dia a dia e para que você não tenha que aprender de novo, seu subconsciente registrou aquilo. Se torna fácil, se torna familiar. Mas exatamente por ser familiar, ele faz a gente permanecer no que é familiar. É uma forma de proteção. É isso que faz você perguntar, poxa, mas se eu fizer isso, onde é que isso vai me levar? E se não der certo? E se eu for julgado? E se eu não estiver pronto? E se não for bom? E aí todo o questionamento, porque se é algo que você ainda não está habituado a fazer, o seu subconsciente vai te proteger, não porque ele é seu inimigo, porque ele quer facilitar para que você faça aquilo que você já sabe fazer. Mas não tem como mudar de vida, não tem como ter uma nova experiência, não tem como obter novos resultados se você não se desafia a fazer algo novo. Esse vídeo é muito mais para você que sente que está estagnado em algo, que as coisas não estão andando, que você sente de renovar a sua vida, de começar algo novo, ou fazer diferente do que você já faz e que você está com a resistência de fazer, porque você sente que você não está pronto, né? Você quer fazer, você sabe o que precisa, você sabe que realmente tem uma energia chamando você para inovação, né? Para começar uma nova fase na sua vida, para ajustar uma rota, mas que no fundo você acha que você não está pronto. Você realmente não está e você nunca estará. O caminho se constrói caminhando e é muito sobre você perceber de que é sobre você ir fazendo um passo de cada vez. À medida que, por exemplo, eu vou gravar esse vídeo aqui, à medida que eu gravo o primeiro, que vai ser uma merda, eu gravo o segundo, que pode ser também o terceiro, o quarto, o quinto, décimo, vai chegar um momento que eu vou aperfeiçoando isso, que eu vou me lapidando nisso, que eu vou realmente melhorando a minha forma de me expressar, entendendo qual é a forma que eu comunico, como é natural para mim, certo? A mesma coisa quando você começa um novo estudo. Né, você começa um novo estudo, você fala. Eu lembro quando eu comecei o tarô, né? Eu sou formada, atuo como taróloga e o tarô como ferramenta de autoconhecimento. E quando eu comecei 78 cartas, eu falei, meu Deus, onde foi que eu me enfiei, né? Que loucura é essa? Como é que você aprende isso aqui? Porque não são só 78 cartas, existe toda uma combinação das cartas que traz um significado, né? Que é muito mais inconsciente do que o que está na nossa consciência. E aí, no momento que eu aprendi, como também a astrologia, desenho humano, eu falava, gente, como é que aprende isso, né? Como é difícil aprender isso. E depois, quando você faz, hoje em dia é algo que é tão natural, pela prática, pela consistência, né? Pela confiança de que não é sobre o estar pronta, é sobre o desejo de começar. E aí você começa a perceber assim, perceba para você e analisa, né? Exatamente o que eu estava analisando. Quantas coisas eu comecei e que eu não sentia que eu estava pronta. E que quando eu comecei eu falava, meu Deus, né? Onde eu me enfiei, como é difícil isso, eu não vou conseguir, né? Exatamente esse questionamento que vem do mecanismo de autossabotagem e que hoje você faz de olhos fechados. Hoje é muito fácil para você. E que você agradece por você ter confiado e ter começado. Porque senão você não estaria onde você está. Muito pelo contrário. Você estaria olhando para trás e falando, poxa, eu queria estar lá, mas parece que eu estou no mesmo lugar. É sobre isso, certo? Nossa mente, nosso inconsciente vai sempre fazer a gente evitar mudança. Não é um lugar de que está contra a gente, muito pelo contrário, é uma autoproteção natural da vida, certo? Mas enquanto a gente não entende que o medo faz parte da mudança, e não é aquele medo de eu não vou atravessar a rua, não é aquele medo de que eu não vou pular de um prédio, né? Que é uma proteção de instinto de proteção natural, né? De defesa do nosso corpo para uma ação que você sabe que será de algum tipo de uma destruição para você. É muito um medo que no fundo você sabe que é você rompendo com uma barreira de limitação. É um desafio que você é capaz de superar. É um medo que você vem a vencer e que você está sendo encorajado a vencer.
É nesse medo que você vai se superar, que você vai perceber que existe muito mais, sabe? É como se fosse uma cortina que está na sua frente e você está com medo do que está por trás da cortina. Até você ter coragem de olhar e você perceber que tem uma paisagem que você não estava vendo. Um caminho, uma possibilidade que você não estava enxergando, né? É como subir a montanha e você fala, tá muito longe ainda, eu não vou conseguir chegar lá. Mas quando você chega lá em cima, é uma paisagem, né? É algo que você só experiencia se você chegar lá. Mas se você começar a caminhar. Então esse vídeo é muito esse lugar de você perguntar, sabe? Porque hoje realmente eu estou com esse canal novo aqui, né? Eu tenho um outro canal de monetizado já, que é um canal de tarô. Pra quem sentiu, eu vou deixar na descrição. Que eu comecei exatamente também com o desafio de começar. Foi muito desafiador no começo, né? Eu nunca gostei de estar colocando, compartilhando, aparecendo. Tanto que eu não apareço lá, aparece só minha mão com as cartas. Que pra mim é mais importante no tarô, sim, a informação das cartas do que realmente a minha imagem. Mas que se eu não tivesse começado hoje eu não trabalhava com isso, né? É um lugar que os meus clientes vêm muito de lá, como também de indicação de outras pessoas que fazem leitura comigo, mas a maioria vem de lá, do YouTube. Então, se eu não tivesse começado, possivelmente eu não estaria hoje vivendo do que eu vivo, né? E eu estava perguntando exatamente sobre isso. Onde é que eu estaria se eu não tivesse começado? Eu aprendi o tarô na França e foi uma experiência que eu vivi porque eu fui demitida de uma empresa de design gráfico quando eu trabalhava, que era a minha área de atuação nessa época. E quando isso aconteceu, uma amiga minha que morava comigo falou, ela também foi demitida, não é uma casa, a vida é muito surpreendente. E a gente foi para a Europa, foi para Portugal, só com a ideia de que vamos, né? Foi muito desafiador essa decisão de ir para lá, né? Porque a gente foi para trabalhar com qualquer coisa, né? Com o valor que a gente tinha da demissão naquele momento ali. E aí, quando chegou lá na França, foi que eu conheci o tarô. Percebe que se eu não tivesse tido a iniciativa de ir para a França, de ir para Portugal, depois para a França, como eu não teria de repente encontrado essa ferramenta, que hoje é a minha ferramenta de trabalho, onde eu faço com muito prazer, com muita satisfação, né? Onde eu faço com amor realmente, e que eu estou exatamente vivenciando uma fase da minha vida porque eu tive a coragem inicialmente, naquele momento, de me desafiar, né? E que hoje eu percebo de que para eu me expandir, para que eu sinta mais leveza na minha vida, mais satisfação e mais alinhamento. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, por isso que eu abri esse canal, por isso que eu estou compartilhando minhas experiências e percepções de vidas, nem certo nem errado. Apenas o que me fez muitas vezes desafiar limites que eu coloquei para mim mesma e que eu achava que era difícil, que eu não estava pronta, né? E quanto mais eu fazia, mais eu percebo hoje em dia que quanto mais eu faço, mais eu tenho coragem de começar, recomeçar, de me abrir a uma nova experiência, de desafiar os limites que muitas vezes é uma mente sabotadora que faz você não acreditar que você está pronto. Enquanto o primeiro passo que você tem que dar é exatamente o que faz você, à medida que você caminhar, perceber que você só precisava iniciar, certo? Então, se questione, analise que realmente muitas vezes você vai achar que está faltando alguma coisa. O vídeo cortou aqui, apareceu uma mensagem. Mas quando você já tem um desejo, quando você já tem um sentimento de que precisa fazer algo novo, quando você já tem uma intenção de que você quer mudar, né? Você já tem o suficiente, você já tem você já tem essa intenção. É isso que te move, é isso que deve te mover cada vez mais, certo? A gente nunca vai estar pronto. Sempre vamos usar uma justificativa de que está faltando um equipamento, de que está faltando uma roupa para treinar, de que está faltando um conhecimento aqui, de que está faltando alguma coisa. Não é sobre isso, certo? Perceba que você está adiando coisas que você pode começar. E quando você olhar para trás, você vai agradecer por você ter tido a coragem, né, de confiar, de que você precisava simplesmente dar o primeiro passo, né? Tem uma frase que fala, né, que a gente dá o primeiro passo e o universo coloca o chão. É muito sobre isso, certo? Insanidade é você querer resultado diferente, fazendo tudo do jeito igual. Então você pode nesse momento perceber e analisar, né, dentro de você, assim, refletir, se questionar, o que é que eu estou adiando começar? Por que eu estou adiando começar? Que medo é esse que está querendo que eu paralise, né, que está fazendo eu paralisar? O que é que muitas vezes eu estou compensando no fora, né, no que o outro vai falar, no que o outro vai julgar, o medo de fracassar, o medo de dar errado, né, de eu não conseguir chegar lá. O que é chegar lá para você, certo? Será que não é simplesmente você hoje dar o primeiro passo e perceber de que quando você olhar para trás você não está no mesmo lugar? Né? O que é o fracassar? Muitas vezes é você não tentar, é você não experienciar. Não existe o fracasso. O que existe é uma experiência, o que existe é uma tentativa de acerto. Todo erro é uma tentativa de acerto. Você tentou porque você não queria fracassar, você não queria errar, você queria acertar.
Então, todo erro é uma tentativa de acerto, né? Perceba de que você está simplesmente se permitindo ser, se permitindo experienciar, se permitindo tentar, se desafiar, se superar. E é assim que você rompe limites, né? Perceba que eu tenho um projeto de uma casa, eu estou rabiscando esse projeto. Se eu estou só no projeto, eu fico só na idealização disso. Mas se eu vou, faço o rascunho e boto o primeiro tijolo, a casa começa a ser construída. É um pássaro que vai voar, que ele está em cima. A carta do louco no tarô fala que tem uma carta que é muito simbólica relacionada a isso. Se tivesse mais perto eu mostraria. Acho que vou até pegar. Mas ele fala muito de você estar em cima de um galho, né? Um passarinho novo, assim, querendo voar. E aquela coisa, o primeiro voo, né? E ele vai. Se ele não se joga nesse voo, ele não sabe que ele pode voar. E muito mais longe do que ele imaginava. Que ele vai ainda tomar umas quedinhas ali, né? Vai ter que bater a cabeça mesmo, mas faz parte do processo. É igual a nós como começamos a engatear. Como é que a gente vai começar a andar se a gente não vai se desafiando? E perceba que quando a gente cai, quanto mais a gente quer levantar e tentar. Né? É esse lugar, você vai vivendo e você vai se desafiando, você vai tendo motivação para fazer, porque você deu o primeiro impulso de começar, certo? Então, assim, perceba que é sobre isso, a gente está esperando muitas vezes algo que vem externo, uma confirmação, uma resposta, ou mais um conhecimento, como a gente não percebesse que tudo que a gente precisa é exatamente o que já temos. Um desejo, uma intenção, uma motivação por trás, que mostra que a gente precisa simplesmente dar o primeiro voo, o primeiro passo, o primeiro salto, certo? E que é nesse caminho que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se lapidando, a confirmação, a certeza, a confiança vai vindo, certo? E a gente percebe quando olha para trás que não estamos no mesmo lugar. E que bom que começamos, certo? Que você possa hoje se questionar o que você está adiando começar e perceba que você está pronto. Simplesmente é o que você precisa. Um primeiro passo que vai te levar exatamente onde você quer estar, certo? Eu espero demais ter ajudado com esse vídeo. Gratidão a todos vocês que estão aqui. A gente se vê no próximo vídeo.